No dia em que enterrei minha esposa, recebi uma ligação que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre nossa vida juntos. A voz do outro lado da linha era firme, quase urgente. Senhor Geraldo, o senhor precisa vir até meu escritório imediatamente. Encontrei algo que vai mudar tudo. Era Roberto Figueiredo, o diretor da empresa onde Mariana trabalhou por 15 anos. Meu coração já estava despedaçado pela perda, mas algo na voz daquele homem me disse que o pior ainda estava por vir. Quando cheguei ao prédio comercial no centro de São Paulo, 1 hora depois do sepultamento, minhas mãos ainda tremiam. Não era apenas a dor da perda, era algo mais profundo, um pressentimento que eu não conseguia nomear. Roberto me esperava na porta de sua sala, o rosto grave, os olhos evitando os meus. Entre, por favor. Precisamos conversar a sós. E então ele me mostrou uma pasta azul que estava sobre sua mesa. Uma pasta que Mariana havia deixado trancada em seu armário pessoal, com instruções específicas de que só fosse aberta em caso de sua morte. Meu nome estava escrito na frente, com a letra dela que eu conhecia tão bem. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nunca imaginei que aos 58 anos de idade, eu estaria sentado no escritório do chefe da minha esposa, tentando entender por que ela havia deixado documentos secretos para serem revelados após sua morte. Mariana e eu estávamos casados há 32 anos. Conheci aquela mulher quando ela tinha apenas 21 anos, trabalhando como recepcionista em um consultório médico no bairro da Liberdade. Eu era técnico em manutenção de elevadores, fazendo um serviço de emergência no prédio. Ela me ofereceu um copo de água gelada naquele dia quente de janeiro, e seu sorriso me conquistou imediatamente. Construímos uma vida simples, mas feliz. Um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, 2 filhas que hoje são adultas e têm suas próprias famílias, fins de semana no Parque da Aclimação, churrascos com amigos e vizinhos. Mariana trabalhou durante anos em diferentes empresas, sempre no setor administrativo, até conseguir uma vaga na DeltaVox Tecnologia, uma empresa de médio porte que desenvolvia softwares corporativos. Ela estava feliz lá. Falava dos colegas com carinho, do salário que finalmente era justo, dos benefícios que nos permitiam planejar uma aposentadoria tranquila. Há 8 meses, Mariana começou a sentir cansaço extremo. No começo, atribuímos ao excesso de trabalho. A empresa estava passando por uma auditoria importante, e ela ficava até tarde no escritório, revisando documentos e organizando arquivos. Mas o cansaço não passava. Veio acompanhado de dores no corpo, febre baixa persistente, perda de apetite. Quando finalmente a convenci a procurar um médico, o diagnóstico caiu como uma bomba. Leucemia mieloide aguda. Uma forma agressiva de câncer no sangue que exigia tratamento imediato e intensivo. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Acompanhei Mariana em todas as sessões de quimioterapia no Hospital das Clínicas. Vi aquela mulher forte e vibrante definhar dia após dia, seus cabelos caindo, sua pele ficando pálida, seu corpo perdendo peso de forma assustadora. Mas ela nunca perdeu a determinação. Entre uma internação e outra, insistia em voltar ao trabalho, mesmo quando mal conseguia ficar em pé. Geraldo, eu preciso trabalhar, dizia ela. Não posso perder meu emprego agora. Precisamos do plano de saúde, do salário. Roberto Figueiredo foi compreensivo. Permitiu que ela trabalhasse em casa quando estava muito debilitada, manteve todos os benefícios intactos, até deu um aumento para ajudar com os custos extras do tratamento. Na última semana de vida, Mariana ficou internada na UTI. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. O câncer havia se espalhado, e seu corpo simplesmente não estava mais respondendo a nenhum tratamento. Nossas filhas, Camila e Beatriz, revezavam-se ao meu lado no hospital. Camila, a mais velha com 30 anos, é professora de matemática em uma escola estadual. Beatriz, de 27, trabalha como enfermeira em um posto de saúde. Ambas herdaram a força da mãe, mas naqueles dias as vi quebrarem também.
Foi em uma terça-feira, às 6h20 da manhã, que Mariana partiu. Eu segurava sua mão quando senti aquele aperto final, seguido pelo relaxamento completo. Os monitores começaram a apitar, as enfermeiras entraram correndo, mas eu já sabia. Minha companheira de 3 décadas havia se despedido. O funeral foi organizado para quinta-feira, no cemitério da Vila Formosa. Parentes, amigos, colegas de trabalho. A empresa de Mariana enviou uma coroa de flores enorme e vários funcionários compareceram, incluindo Roberto Figueiredo. Ele me cumprimentou brevemente, apertou minha mão com força e disse: "Meus sentimentos, Geraldo. Mariana era uma pessoa excepcional. Na época pensei que era apenas uma condolência padrão." Voltamos do cemitério por volta das 4 da tarde. A casa estava cheia de gente. Vizinhos haviam preparado comida. Parentes distantes conversavam na sala, tentando preencher o silêncio insuportável da ausência. Eu me sentia flutuando, desconectado de tudo. Foi quando meu celular tocou. Um número que eu não conhecia, mas com o prefixo comercial de São Paulo. Atendi sem pensar muito. "Senhor Geraldo Martins?" A voz era formal, controlada. "Sim, quem fala?" "Roberto Figueiredo, da Delta Vox Tecnologia. Sei que este é um momento terrível, mas preciso vê-lo com urgência. Há algo que sua esposa deixou para o senhor, algo que ela me pediu que entregasse pessoalmente apenas em caso de sua morte." Meu estômago se revirou. "Que tipo de coisa?" "Não posso falar pelo telefone. Por favor, o senhor pode vir até meu escritório ainda hoje?" Sei que parece insensível pedir isso logo após o funeral, mas Mariana foi muito clara. "É urgente." Olhei ao redor. Camila estava na cozinha servindo café para as tias. Beatriz conversava com o marido no corredor. Ninguém estava prestando atenção em mim. "Posso ir agora?" Respondi sem entender por que estava concordando. "Vou mandar o endereço por mensagem. Venha sozinho, por favor." Sua esposa foi específica sobre isso. Saí de casa sem dar explicações detalhadas. Disse para Camila que precisava resolver algo relacionado ao trabalho. Uma emergência com um elevador que só eu poderia consertar. Ela franziu a testa preocupada, mas não insistiu. "Pai, o senhor não devia estar trabalhando hoje." "É só 1 hora, filha. Preciso sair um pouco desta casa." Não era mentira. As paredes do apartamento pareciam estar se fechando sobre mim. Cada objeto lembrando Mariana. A caneca dela na pia, o roupão pendurado atrás da porta do banheiro, as revistas de palavras cruzadas que ela adorava fazer na mesa da sala. Peguei um Uber até o centro. O trânsito estava carregado, típico fim de tarde de quinta-feira em São Paulo. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de prédios cinzentos e carros buzinando. O motorista tentou puxar conversa, mas desisti depois das minhas respostas monossilábicas. O prédio da Delta Vox ficava na Avenida Paulista, um dos endereços mais caros da cidade. 28 andares de vidro espelhado. Mariana trabalhava no 12º andar, no departamento financeiro. Nunca havia subido até o 25º, onde ficavam as salas da diretoria. A recepcionista me recebeu com um sorriso profissional e levemente constrangido. "Senhor Geraldo, o senhor Roberto está esperando." Meus sentimentos pela perda. O elevador subiu em silêncio. Quando as portas se abriram no 25º andar, fui recebido por uma secretária de meia-idade que me guiou por um corredor forrado com carpete cinza até uma porta dupla de madeira escura. Ela bateu 2 vezes e abriu. Senhor Geraldo chegou. Roberto Figueiredo estava de pé atrás de uma mesa imensa. Tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno azul marinho impecável. A sala tinha vista panorâmica para a Avenida Paulista. Mesmo no meu estado de choque, consegui notar o luxo discreto. Quadros modernos nas paredes, estante cheia de livros, sofás de couro italiano. Geraldo, obrigado por vir. Sei que foi difícil sair de casa hoje. Ele apontou para uma das cadeiras em frente à mesa. Sentei-me, sentindo-me completamente fora de lugar naquele ambiente. Minha calça social do funeral estava amarrotada, minha camisa grudada nas costas de suor. O senhor disse que Mariana deixou algo para mim. Roberto assentiu lentamente.
Abriu uma gaveta e tirou uma pasta de papelão azul, do tipo que se vende em papelarias. Estava um pouco gasta nas bordas, como se tivesse sido manuseada muitas vezes. Na frente, escrito com a letra de Mariana: para Geraldo, abrir apenas em caso da minha morte. Minha mão tremeu quando peguei a pasta. O simples fato dela existir já era perturbador. Por que Mariana prepararia algo assim? Por que não me contou? Roberto voltou a sentar-se, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Sua esposa veio até mim há 6 meses, pouco depois de receber o diagnóstico. Disse que precisava da minha ajuda com algo delicado e confidencial. Pediu que eu guardasse esta pasta em meu cofre pessoal e que, se algo acontecesse com ela, eu deveria entregá-la ao senhor pessoalmente. Mas por que tanto sigilo? Abra a pasta, Geraldo. Tudo ficará mais claro. Abri com cuidado. Dentro havia vários documentos grampeados, cópias de e-mails impressos, fotografias e o que parecia ser um pendrive. A primeira folha era uma carta manuscrita. Reconheci imediatamente a caligrafia de Mariana, aquela letra redonda e caprichada que ela mantinha desde a escola. Meu amado Geraldo, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que eu não consegui vencer esta batalha. Perdoe-me por não ter te contado nada enquanto estava viva, mas precisei fazer escolhas difíceis para proteger você e nossas filhas. O que você está prestes a descobrir vai doer muito, mas é importante que você saiba a verdade sobre o que realmente aconteceu comigo. Continuei lendo, sentindo Roberto observando minha reação. Durante os últimos 2 anos de trabalho na Deltavox, descobri irregularidades graves nos registros financeiros da empresa. No começo eram pequenas discrepâncias que chamaram minha atenção durante uma auditoria de rotina. Valores que não batiam, notas fiscais duplicadas, pagamentos para fornecedores que não existiam. Parei de ler e olhei para Roberto. Ele assentiu gravemente. Continue. Comecei a investigar por conta própria, discretamente. Criei cópias de documentos, salvei e-mails, registrei conversas. Descobri que havia um esquema de desvio de dinheiro envolvendo 3 pessoas na diretoria financeira: Paulo Mendes, diretor de operações; Sandra Vieira, gerente de contas a pagar; e Marcos Teixeira, auditor interno. Meu coração disparou. Esses nomes não me diziam nada, mas a gravidade do que Mariana estava descrevendo era óbvia. O esquema funcionava através de empresas fantasmas. Criavam notas fiscais falsas para serviços que nunca foram prestados, produtos que nunca foram entregues. O dinheiro era desviado para contas offshore e depois redistribuído entre os 3 envolvidos. Ao longo de 4 anos, eles roubaram aproximadamente 12 milhões de reais da Deltavox. 12 milhões. O número era tão absurdo que tive dificuldade em processar. Quando percebi a magnitude do esquema, fiquei apavorada. Não sabia o que fazer. Se denunciasse internamente, corria o risco de alertar os envolvidos antes que pudesse reunir provas suficientes. Se fosse direto para a polícia, poderia colocar você e nossas filhas em perigo. Essas pessoas estavam movimentando milhões. Não hesitariam em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Olhei para Roberto novamente. O senhor sabia disso? Não até 6 meses atrás, quando Mariana veio até mim. Ela confiou em mim porque eu não fazia parte do departamento financeiro e porque, segundo ela, eu tinha a reputação de ser honesto. Não foi fácil acreditar no que ela estava me dizendo, mas as provas eram irrefutáveis. Voltei para a carta. Decidi procurar Roberto porque ele é o único diretor com poder para agir sem alertar os envolvidos. Mostrei a ele tudo o que havia reunido. Concordamos que o melhor caminho seria envolver as autoridades competentes, mas precisávamos fazer isso com cuidado. Roberto entrou em contato com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Uma investigação oficial foi aberta, mas mantida em absoluto sigilo. Parei novamente processando. A Polícia Federal está investigando? Roberto inclinou-se para a frente. Há 5 meses. A operação está na fase final. Faremos as prisões na próxima semana. Geraldo, meu amor, preciso que você entenda uma coisa. Meu câncer não foi uma coincidência cruel do destino. Fui envenenada.
As palavras pareciam ter saído de um filme, não da carta da minha esposa. Reli a frase 3 vezes, mas ela continuava dizendo a mesma coisa. Durante as investigações que a Polícia Federal conduziu com base nas minhas informações, descobriram que Paulo Mendes percebeu que eu estava investigando o esquema. Ele tinha contatos no submundo, pessoas capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro. Pagou para que alguém me envenenasse de forma que parecesse uma doença natural. Foi usado um composto chamado tálio, que é difícil de detectar em exames normais, e que causa sintomas semelhantes a várias doenças, incluindo câncer. Minha visão começou a ficar turva. Isso não podia ser real. A Polícia Federal conseguiu confirmar isso através de gravações ambientais que fizeram no escritório de Paulo. Ele se gabou do plano para Sandra e Marcos, dizendo que havia resolvido o problema da bisbilhoteira. Eles envenenaram meu café ao longo de várias semanas. Quando comecei a ficar doente, acharam que seria diagnosticada com algo comum e que nunca descobririam a verdade. Deixei a carta cair sobre a mesa, incapaz de segurar o papel. Minhas mãos tremiam violentamente. Assassinato, murmurei. Mataram minha esposa. Roberto estendeu a mão como se fosse me segurar, mas não me tocou. Geraldo, eu sei que isso é devastador. Mariana também ficou destroçada quando a Polícia Federal confirmou. Mas ela foi incrivelmente corajosa. Mesmo sabendo o que haviam feito com ela, continuou ajudando nas investigações até não conseguir mais sair da cama. Por que ela não me contou? Minha voz saiu como um grito abafado. Por que passou por tudo isso sozinha? Ela estava tentando proteger você e suas filhas. Os envolvidos no esquema são perigosos. Se soubessem que você tinha conhecimento, poderiam ter ido atrás de vocês também. Mariana acreditou que mantê-los na ignorância era a melhor forma de garantir a segurança da família. Levantei-me bruscamente, a cadeira raspando no chão. Caminhei até a janela, olhando para a cidade lá embaixo sem realmente ver nada. Carros minúsculos, pessoas como formigas, a vida seguindo normalmente enquanto meu mundo desmoronava pela segunda vez, em menos de 12 horas. Eles mataram minha esposa, repeti como se dizer em voz alta pudesse fazer parecer mais real. E vão pagar por isso, Roberto disse atrás de mim. A operação está programada para segunda-feira. Serão presos em flagrante com todas as provas necessárias. Voltei para a mesa e peguei a pasta novamente. Além da carta, havia pilhas de documentos impressos. Comecei a folhear, mesmo sem entender completamente o que estava vendo. Planilhas financeiras com números destacados em amarelo. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas. Cópias de notas fiscais com carimbos da empresa. E-mails trocados entre Paulo, Sandra e Marcos discutindo comissões e pagamentos especiais. Havia também fotografias. Uma mostrava Paulo Mendes entrando em um restaurante caro com um homem que eu não conhecia. Outra mostrava Sandra Vieira em um shopping, carregando sacolas de lojas de luxo. Uma terceira mostrava Marcos Teixeira dirigindo um carro importado, um modelo que custava facilmente R$300 mil. Mariana documentou tudo meticulosamente. Roberto explicou. Ela tinha um talento natural para a organização e atenção aos detalhes. Foi isso que a tornou tão valiosa para a empresa, e também o que a colocou em perigo. Ela notou coisas que outras pessoas teriam ignorado. Peguei o pendrive. O que tem aqui? Gravações de áudio e mais documentos digitais. Mariana conseguiu instalar um programa de gravação em seu próprio computador. Capturou conversas comprometedoras entre os envolvidos quando eles pensavam que estavam sozinhos no escritório. Roberto conectou o pendrive em seu laptop e girou a tela para que eu pudesse ver. Havia dezenas de arquivos de áudio organizados por data. Ele clicou no primeiro. A voz de um homem que eu não conhecia encheu a sala. Devia ser Paulo Mendes. Sandra, precisamos acelerar as transferências do terceiro trimestre. A auditoria externa vai começar em 6 semanas. A voz de uma mulher respondeu. Paulo, já estamos chamando muita atenção. Essa Mariana do financeiro está fazendo perguntas demais sobre as notas da Tecnosul. Meu estômago se contraiu ao ouvir o nome da minha esposa. Mariana é um problema que vou resolver.
Já conversei com alguém que pode dar um jeito nela, de forma que não levante suspeitas. Roberto pausou a gravação. Esta conversa foi gravada há 9 meses. 2 semanas depois, Mariana começou a sentir os primeiros sintomas. Sentia a bile subir pela garganta. Continue, consegui dizer. A gravação recomeçou. Que tipo de solução você está pensando? Sandra perguntou, a voz hesitante. Melhor você não saber os detalhes. Vamos dizer que ela vai desenvolver um problema de saúde grave. Nada que possa ser rastreado até nós. Paulo, isso é. Você está falando de... Estou falando de proteger 12 milhões de reais e evitar que todos nós acabemos na cadeia. Você tem uma ideia melhor? Houve um silêncio na gravação. Depois Sandra falou novamente, a voz mais baixa. Faça o que tem que fazer. Mas seja discreto. Roberto desligou o áudio. Eu estava tremendo da cabeça aos pés, as mãos cerradas em punhos tão apertados que as unhas cravavam nas palmas. Isso é suficiente para condená-los? Perguntei, a voz rouca. Isso, combinado com as análises toxicológicas que foram feitas em amostras de sangue que Mariana guardou, e com o rastreamento das comunicações de Paulo com o envenenador. Sim, temos um caso sólido. A Polícia Federal está apenas finalizando os detalhes para garantir que ninguém escape. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 7 da noite. Horas haviam passado desde que eu saíra do cemitério. Minha esposa estava morta há menos de 48 horas, e eu estava descobrindo que ela não havia morrido de câncer, mas sim assassinada por colegas de trabalho gananciosos. Como? Murmurei. Como ela aguentou tudo isso sozinha? Saber que estava sendo envenenada, saber que ia morrer e ainda assim continuar reunindo provas? Roberto inclinou-se para trás na cadeira, os olhos brilhando com algo que parecia ser admiração. Sua esposa era uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Ela me disse que não se importava mais com o que aconteceria com ela. Apenas queria garantir que eles não sairiam impunes. Tem mais na carta. Roberto disse, apontando para as folhas que eu havia deixado sobre a mesa. Peguei-as novamente, forçando meus olhos a focarem nas palavras escritas pela mão de Mariana. Sei que você está chocado e furioso, meu amor. Eu também estive. Mas preciso que você seja forte agora. Não apenas por você, mas por nossas filhas. Elas não podem saber nada disso até que tudo termine. Não quero que carreguem o peso dessa verdade antes que seja absolutamente necessário. Ela tinha razão, como sempre. Camila e Beatriz estavam sofrendo o suficiente com a perda da mãe. Saber que ela havia sido assassinada as destruiria. Deixei todas as provas com Roberto porque confio nele. Ele garantirá que sejam entregues às autoridades no momento certo. Quando os culpados forem presos, aí sim você poderá contar para nossas filhas. Mas não antes. Prometa-me isso, Geraldo. Mesmo morta, ela ainda estava tentando me proteger. Proteger nossas filhas. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e incontroláveis. Roberto vai ajudar você com tudo o que precisar. Ele prometeu que cuidaria de você como eu cuidaria. Confie nele. Olhei para o homem do outro lado da mesa. Ele estava me observando com uma expressão de profunda compaixão. Existe mais uma coisa, Roberto disse baixinho. Mariana me fez prometer que cuidaria de você financeiramente também. Ela sabia que as contas médicas e o funeral deixariam vocês em situação difícil. Não quero caridade. Não é caridade, é justiça. A empresa tem um fundo de indenização para funcionários que sofrem danos relacionados ao trabalho. Tecnicamente, o que aconteceu com Mariana foi resultado direto de suas atividades profissionais. Já aprovei uma compensação de R$500 mil para você e suas filhas. O número era tão surreal quanto todo o resto. R$500 mil. Dinheiro que nunca havíamos tido em toda a nossa vida. Não sei o que dizer. Não diga nada. É o mínimo que a empresa deve a ela. E entre você e eu, pessoalmente vou garantir que esse valor seja muito maior depois que o processo criminal terminar e a empresa processar os responsáveis civilmente por danos. Balancei a cabeça, incapaz de processar tudo. Minha esposa estava morta. Ela havia sido assassinada. Eu tinha R$500 mil.
Os culpados seriam presos. Nada disso parecia real. Geraldo. Roberto se levantou e contornou a mesa, sentando na cadeira ao meu lado. Eu conheci Mariana por 15 anos. Vi ela crescer profissionalmente, tornar-se uma das melhores funcionárias que já tivemos. Mas só nos últimos 6 meses descobri o verdadeiro caráter dela. Ela foi heróica. Saí do escritório de Roberto quase 9 da noite, carregando a pasta azul contra o peito como se fosse um tesouro. A cidade estava mais calma agora, o trânsito diminuindo com o final do horário comercial. Peguei outro Uber. O motorista, um homem jovem, não tentou conversar, talvez percebendo meu estado de espírito. Fiquei olhando pela janela durante todo o trajeto até o Tatuapé, mas minha mente estava a milhões de quilômetros dali. Pensava em Mariana, em todas as vezes que ela chegava em casa tarde do trabalho nos últimos meses, dizendo que tinha muito serviço. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Ela sempre foi dedicada, responsável. Agora entendia. Ela estava reunindo provas, gravando conversas, construindo um caso contra assassinos. E eu, idiota, reclamava que ela estava trabalhando demais, que deveria descansar mais. Mariana, você vai se matar de tanto trabalhar, eu dizia. E ela sorria, aquele sorriso cansado que agora ganhava um novo significado. É só uma fase, amor. Logo passa. Mas não passou. Ela morreu lutando uma guerra secreta que eu nem sabia que existia. Quando cheguei em casa, a maioria dos visitantes já havia ido embora. Apenas minha irmã Sônia e Camila estavam na cozinha, guardando louça e potes de comida na geladeira. Pai, onde o senhor estava? Camila perguntou assim que me viu. Ficamos preocupados. Olhei para minha filha mais velha. Ela tinha os olhos de Mariana, aquele castanho profundo que parecia enxergar através das pessoas. Neste momento eles estavam vermelhos de tanto chorar. Tive que resolver uma coisa do trabalho. Desculpa ter demorado. Sônia, minha irmã mais nova, veio até mim e tocou meu braço. Geraldo, você está bem? Parece que viu um fantasma. Se ela soubesse o quão perto da verdade estava. Estou cansado. Só quero tomar um banho e dormir. Beatriz apareceu da sala, o marido Rodrigo atrás dela. Pai, preparei seu quarto. Troquei os lençóis, deixei uma roupa limpa separada. O senhor precisa descansar. Assenti, sem confiar na minha voz. Esconder a pasta azul foi o maior desafio. Subi direto para o quarto e a enfiei no fundo do armário, embaixo de uma pilha de cobertores de inverno. Depois fiquei parado no meio do quarto que havia compartilhado com Mariana por 30 anos. A cama de casal onde dormimos abraçados incontáveis noites. A penteadeira dela, ainda com seus cremes e perfumes organizados. O retrato de casamento na parede. Nós dois jovens e cheios de sonhos. Tomei um banho demorado, deixando a água quente cair sobre mim até esfriar. Tentei processar tudo o que havia descoberto, mas era demais. Meu cérebro se recusava a aceitar a realidade. Quando saí do banheiro, Camila estava sentada na minha cama. Pai, precisamos conversar. Meu coração disparou. Será que ela suspeitava de algo? Sobre o quê, filha? Sobre o senhor. Sobre como vai fazer agora sem a mãe. Sentei ao lado dela. O peso do dia finalmente me atingindo com força total. Vou sobreviver. É o que a gente faz. Não quero que o senhor apenas sobreviva, pai. Quero que o senhor continue vivendo. A mãe gostaria disso. Se ela soubesse pelo que Mariana havia passado para garantir que eu pudesse continuar vivendo. Para garantir que as filhas dela estivessem seguras. Vou ficar bem, Camila. Prometo. Ela me abraçou e naquele momento fui só um pai confortando sua filha e sendo confortado por ela. Depois que Camila saiu, deitei na cama vestido, sem energia para trocar de roupa. O lado de Mariana estava vazio. Os travesseiros ainda com o formato da cabeça dela da última vez que dormiu em casa, 2 semanas atrás, antes da última internação. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras que sempre prometemos consertar, mas nunca encontramos tempo. Ou dinheiro. Ou simplesmente esquecíamos porque havia coisas mais importantes, como assistir um filme juntos no sofá.
ou ir ao mercado municipal comprar ingredientes para a feijoada de sábado. Memórias começaram a se reorganizar na minha mente, ganhando novos significados à luz do que havia descoberto. Lembrei de um dia, cerca de 7 meses atrás, quando encontrei Mariana chorando no banheiro. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que estava apenas cansada, estressada com o trabalho. Eu a abracei, disse que tudo ficaria bem, que ela deveria pedir férias. Agora entendia. Ela já sabia naquela época. Já sabia que estava sendo envenenada, que estava morrendo, que havia pessoas no trabalho dela que queriam vê-la morta. E não podia me contar nada. Deve ter sido uma solidão insuportável. Lembrei de outra ocasião, quando ela chegou em casa com um gravador de voz pequeno. Disse que era para gravar lembretes de trabalho. Achei estranho porque ela sempre usou o celular para isso, mas não questionei. Agora fazia sentido. Ela estava se preparando, reunindo equipamento para documentar as conversas que precisava capturar. Às 3 da manhã, desisti de dormir. Levantei-me silenciosamente para não acordar Beatriz e Rodrigo, que estavam dormindo no quarto de hóspedes. Camila havia voltado para sua casa prometendo retornar pela manhã. Fui até a cozinha, preparei café forte e sentei-me à mesa onde Mariana e eu tomávamos café da manhã todos os dias. Sua cadeira estava vazia, como estaria para sempre agora. Peguei a pasta azul que havia escondido no armário. Precisava ler tudo, entender completamente o que minha esposa havia vivido nos últimos meses. Comecei pelos e-mails impressos. O primeiro era datado de 2 anos atrás. Uma troca entre Paulo Mendes e Sandra Vieira sobre ajustes necessários nos registros de pagamento. Linguagem codificada que parecia inocente à primeira vista, mas que Mariana havia destacado e anotado nas margens. Início do esquema. Primeira transferência de R$200 mil para a conta offshore. Folheei documentos por mais de 1 hora. Cada página revelava uma camada adicional de corrupção, ganância e planejamento criminoso. Eles haviam criado um sistema sofisticado. Empresas fantasmas com endereços reais, mas que nunca prestaram serviço algum. Notas fiscais que passavam por 3 níveis de aprovação, todos comprometidos. No fundo da pasta, encontrei um caderno pequeno, do tipo que se compra em papelarias por alguns reais. A capa era lisa, sem identificação. Abri e reconheci imediatamente a letra de Mariana. Era um diário, registros diários de sua investigação. 15 de março. Encontrei a terceira discrepância esta semana. Pagamento de R$80 mil para Tecnosul Serviços. Mas não consigo encontrar nenhum registro do serviço prestado. Vou verificar os contratos originais amanhã. 22 de março. Consegui acessar os arquivos físicos. O contrato com Tecnosul existe, mas quando liguei para o número fornecido, descobri que a empresa foi fechada há 3 anos. Alguém está usando o nome de uma empresa extinta para desviar dinheiro. 5 de abril. Encontrei mais 5 empresas na mesma situação, todas fechadas ou inexistentes, mas com pagamentos regulares da Deltavox. O valor total ultrapassa R$2 milhões só neste ano. Página após página, minha esposa documentava sua descoberta crescente da magnitude do crime. E em cada entrada, eu podia sentir seu medo aumentando. 23 de abril. Paulo Mendes me perguntou hoje por que eu estava revisando os arquivos antigos. Disse que era para a auditoria de rotina, mas ele me olhou de um jeito estranho. Preciso ser mais cuidadosa. Cheguei à entrada que mudou tudo. 10 de junho. Acordei me sentindo muito mal hoje. Febre, corpo dolorido, cansaço extremo. Geraldo quer que eu vá ao médico, mas tenho medo de deixar o escritório agora. Estou tão perto de ter provas suficientes. 15 de junho. O cansaço não passa. Geraldo insiste que eu procure um médico. Vou marcar para a semana que vem. 22 de junho. Fui ao médico. Pediram vários exames. Estou com muito medo, mas não sei de que exatamente. 29 de junho. O diagnóstico é leucemia. Não consigo processar. Como isso aconteceu? Por que agora? Geraldo está destruído. As meninas estão em choque. E eu tenho que continuar fingindo que não sei de nada no trabalho.
As próximas entradas eram mais espaçadas, escritas com letra menos firme à medida que a doença progredia. 12 de julho. A quimioterapia começou. É horrível, mas algo não faz sentido. O oncologista disse que meu tipo de leucemia geralmente tem causas ambientais ou por exposição a toxinas. Comecei a pensar, será que? 20 de julho. Procurei Roberto Figueiredo. Contei tudo. Mostrei as provas que reuni. Ele ficou chocado, mas acreditou em mim. Vai me ajudar. 25 de julho. Roberto entrou em contato com a Polícia Federal. Um agente veio conversar comigo discretamente. Contei tudo sobre o esquema financeiro. Ele sugeriu que fizéssemos análises toxicológicas especializadas do meu sangue. Disse que meus sintomas poderiam indicar envenenamento por metais pesados. 1º de agosto. Os resultados chegaram. Níveis extremamente altos de talho no meu sangue. O médico da Polícia Federal disse que é um veneno que causa sintomas semelhantes aos do câncer e que é quase impossível de detectar em exames normais. Alguém me envenenou. Propositalmente. E eu sei quem. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o caderno cair. Ver escrito pela própria mão de Mariana, o momento em que ela descobriu que estava sendo assassinada, era insuportável. 5 de agosto. A Polícia Federal instalou escutas no escritório. Vão tentar capturar conversas comprometedoras. Eu continuo indo trabalhar quando consigo, fingindo que não sei de nada. É a coisa mais difícil que já fiz. Olhar para Paulo, Sandra e Marcos todos os dias sabendo que eles me envenenaram. 15 de agosto. Conseguiram. A Polícia Federal gravou Paulo se gabando do envenenamento para Sandra. Ele disse que resolveu o problema da bisbilhoteira. Estou com tanta raiva que mal consigo respirar. 22 de agosto. O oncologista disse que o câncer está avançando rapidamente. O talho danificou tanto meu sistema que meu corpo não está respondendo ao tratamento. Perguntei quanto tempo tenho. Ele disse que talvez 6 meses no máximo. Chorei por horas depois. Não pela minha vida, mas por tudo que vou perder. Ver as meninas crescerem mais, conhecer meus netos, envelhecer com Geraldo. Lágrimas caíram sobre a página, borrando levemente a tinta. Não eram as lágrimas de Mariana, mas as minhas. 30 de agosto. Tomei uma decisão. Não vou contar nada para Geraldo e as meninas. Não até que seja absolutamente necessário. Eles vão sofrer o suficiente com minha morte. Não preciso adicionar o horror de saber que fui assassinada enquanto ainda estou viva. Deixarei tudo documentado para que descubram depois, quando os culpados já estiverem presos. 10 de setembro. Roberto sugeriu que eu pare de trabalhar, que fique em casa descansando. Mas preciso continuar indo ao escritório quando posso. Preciso manter as aparências normais para não alertar os envolvidos. E honestamente, o trabalho me dá um propósito. Me faz sentir que estou lutando de volta, mesmo que seja tarde demais para mim. As últimas entradas do diário eram de outubro, menos de 1 mês antes de sua morte. 5 de outubro, internei novamente. Desta vez é mais sério. Os médicos falam em cuidados paliativos. Geraldo está tentando ser forte por mim, mas vejo o desespero nos olhos dele. Como eu queria poder contar a verdade. Como queria poder dizer que não é só o destino cruel, que alguém fez isso comigo. 12 de outubro. Roberto veio me visitar no hospital. Trouxe boas notícias. A Polícia Federal tem tudo o que precisa. As prisões acontecerão em breve. Pedi que esperem até depois da minha morte. Não quero que Geraldo descubra enquanto ainda estou aqui. Ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos, e não posso deixar que ele se coloque em risco. 20 de outubro. Hoje é provavelmente uma das últimas vezes que consigo escrever. Minhas mãos tremem tanto. Geraldo, se você está lendo isto agora, saiba que cada momento que passamos juntos valeu a pena. Você me deu uma vida linda. 2 filhas maravilhosas. Um amor que a maioria das pessoas nunca conhece. Não deixe que minha morte te consuma de raiva. Viva. Seja feliz. Encontre paz. Eu já encontrei a minha, sabendo que os responsáveis pagarão. Essa foi a última entrada. Fechei o caderno e o pressionei contra o peito, soluçando em silêncio na cozinha vazia.
O sol começou a nascer, luz pálida entrando pela janela da cozinha. Ouvi movimentos no quarto de hóspedes. Beatriz e Rodrigo acordando. Rapidamente guardei toda a documentação de volta na pasta e a escondi no armário do corredor, atrás de toalhas velhas. Quando Beatriz entrou na cozinha minutos depois, eu estava lavando a xícara de café, fingindo normalidade. Pai, o senhor dormiu? Um pouco. Acordei cedo. Ela me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. Vai ficar tudo bem, pai. Vai doer por muito tempo, mas eventualmente vai ficar mais fácil de respirar. Se ela soubesse que cada respiração agora vinha carregada não apenas de dor, mas de raiva incandescente. Obrigado, filha. Rodrigo apareceu logo depois, oferecendo-se para preparar café da manhã. Era um bom rapaz. Trabalha como programador em uma empresa de tecnologia. Casou com Beatriz há 3 anos e Mariana sempre gostou dele. O senhor Geraldo precisa comer alguma coisa, ele disse já pegando ovos da geladeira. Não está com fome, né? Mas precisa manter as forças. Forças. Eu precisaria de muita força para os próximos dias. Para fingir que estava apenas de luto, não fervendo de fúria por dentro. Sexta-feira passou em um borrão de visitas, telefonemas de pêsames e arranjos práticos. Precisava resolver questões no banco. Cancelar o plano de saúde de Mariana. Lidar com papelada de seguro. Cada tarefa administrativa era uma pequena morte adicional, apagando traços burocráticos da existência dela. Camila assumiu a maior parte dessas responsabilidades, insistindo que eu descansasse. Mas descansar era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Mariana, ouvia sua voz lendo aquela carta, sentia a textura do papel onde ela havia escrito seu diário de investigação. No sábado de manhã, Roberto ligou. Geraldo, como está se sentindo? Como você acha? Desculpe, pergunta idiota. Olha, liguei para confirmar que tudo está pronto para segunda-feira. A operação vai começar às 6 da manhã. Equipes simultâneas vão prender Paulo, Sandra e Marcos em suas casas. O escritório será lacrado para busca e apreensão. Eu quero estar lá. Geraldo, não sei se isso é uma boa ideia. Não estou pedindo permissão, Roberto. Preciso ver. Preciso olhar nos olhos dessas pessoas quando forem presas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Vou ver o que posso fazer. Talvez consiga arranjar para você acompanhar de longe em um dos veículos de apoio. O resto do fim de semana foi tortura. Tive que continuar interpretando o papel do viúvo em luto normal, recebendo visitas, aceitando condolências, ouvindo histórias sobre Mariana de pessoas que não faziam ideia do que ela havia realmente vivido. Minha cunhada Teresa, irmã de Mariana, veio no domingo com a família toda. Geraldo, Mariana teve uma morte digna. Lutou bravamente contra o câncer. Pelo menos não sofreu violência ou nada assim. Tive que morder a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Se ela soubesse, se qualquer um deles soubesse. No domingo à noite, depois que todos foram embora e a casa finalmente ficou silenciosa, sentei no sofá onde Mariana costumava se acomodar para assistir suas novelas. Peguei uma almofada que ainda tinha o cheiro do perfume dela e a abracei. Amanhã, amor. Sussurrei para o vazio. Amanhã eles pagam. Meu celular vibrou. Mensagem de Roberto. Confirmado. Passo para buscá-lo às 5:30 da manhã. Vista roupas escuras e discretas. E Geraldo, prepare-se emocionalmente. Vai ser intenso. Como se eu pudesse me preparar para ver as pessoas que assassinaram minha esposa serem presas. Acordei às 4 da manhã, muito antes do despertador. Na verdade, mal havia dormido. Tomei banho em silêncio, vesti calça jeans preta e camisa escura, como Roberto havia instruído. Deixei um bilhete para Camila, que dormia no quarto de hóspedes. Saí cedo para resolver umas coisas, volto mais tarde. Impreciso o suficiente para não levantar suspeitas. Roberto chegou pontualmente às 5:30 em um carro discreto. Um sedã prata sem identificação. Bom dia, ele disse quando entrei. Sua voz estava tensa. Pronto para isso? Mais do que pronto. Dirigimos em silêncio pelas ruas ainda vazias de São Paulo. A cidade parecia diferente naquela hora.
quase pacífica, sem saber que em alguns minutos uma operação policial de grande escala estaria em andamento. Vamos primeiro para a casa de Paulo Mendes, Roberto explicou enquanto dirigia. É em Moema, um condomínio de luxo. A Polícia Federal vai coordenar todas as prisões simultaneamente para que nenhum dos envolvidos possa alertar os outros. Quantas pessoas estão envolvidas na operação? Cerca de 50 agentes. Além de Paulo, Sandra e Marcos, vão prender também o homem que forneceu o talho e mais 2 envolvidos no esquema financeiro que descobrimos durante a investigação. Chegamos a Moema quando o céu começava a clarear. Roberto estacionou 2 quadras antes do condomínio de Paulo Mendes. Havia vários carros da Polícia Federal posicionados estrategicamente, todos com agentes à paisana esperando o sinal. Um homem de terno preto aproximou-se do nosso carro. Roberto abaixou o vidro. Agente Cardoso, este é Geraldo Martins, o marido da vítima. O agente me estudou por um momento, depois assentiu. Senhor Martins, o senhor pode permanecer no veículo, mas não pode se aproximar ou interferir de forma alguma. Entendido? Entendido. Às 5h57, o agente Cardoso falou em um rádio. Todas as unidades em posição, aguardando o sinal. Meu coração batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Operação Sangue Frio em andamento. Todas as equipes, executar. Imediatamente os carros se moveram. 3 veículos da Polícia Federal entraram no condomínio. Através da distância, pude ver agentes com coletes da PF saindo rapidamente e entrando no prédio. Equipe 1 dentro do edifício, a voz crepitou no rádio. Subindo para o apartamento 712. Roberto mantinha o rádio ligado para que eu pudesse ouvir. Equipe 1 na porta. Executando abordagem. Polícia Federal, abra a porta. A voz do agente ecoou pelo rádio. Houve uma pausa, depois barulho de porta sendo arrombada. Apartamento seguro. Suspeito localizado. Efetuando prisão. Minutos depois, vi agentes saindo do prédio com um homem algemado entre eles. Paulo Mendes. Eu o reconheci de fotos que Mariana tinha em seu perfil do LinkedIn. Um homem de cerca de 45 anos, cabelo escuro, rosto de quem nunca trabalhou um dia sob o sol. Estava de pijama, os pés descalços, expressão de choque absoluto. Isso é um erro, gritava ele enquanto era conduzido para uma viatura. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Vou processar todos vocês. Apertei os punhos até as unhas cravarem nas palmas. Aquele homem tinha envenenado minha esposa. Tinha planejado friamente tirar a vida dela para proteger seu esquema criminoso. E agora estava sendo preso de pijama, gritando sobre seus direitos. Equipe 2 reportando. A voz no rádio continuou. Sandra Vieira presa sem incidentes, transportando para a delegação. Equipe 3 reportando. Marcos Teixeira preso. Tentou fugir pela janela dos fundos, mas foi contido. Roberto olhou para mim. 3 de 3. Todos os principais suspeitos estão sob custódia. Depois das prisões, Roberto me levou até o escritório da Delta Vox. Já eram quase 8 da manhã, e o prédio estava cercado pela Polícia Federal. Faixas amarelas bloqueavam a entrada, agentes carregavam caixas de documentos para vans de transporte de evidências. Todo o departamento financeiro está sendo auditado. Roberto explicou enquanto observávamos de fora. Vão apreender computadores, arquivos físicos, tudo. Levará meses para catalogar todas as provas. Funcionários chegavam para trabalhar e eram impedidos de entrar. Alguns confusos, outros claramente assustados. Uma mulher que eu não conhecia começou a chorar quando viu as viaturas. Muita gente vai perder o emprego por causa disso? Perguntei. Alguns sim, mas a empresa vai sobreviver. Já estou implementando reestruturação completa do departamento financeiro. Vamos contratar auditores externos, instalar novos controles, garantir que nada assim aconteça novamente. E o dinheiro desviado? Conseguirão recuperar? A Polícia Federal já identificou várias contas offshore. Parte do dinheiro será recuperada, embora provavelmente não tudo. Mas os bens pessoais dos envolvidos serão confiscados. Paulo tem 3 apartamentos e 2 casas.
Sandra tem investimentos em ações e um sítio no interior. Marcos tem carros de luxo e joias. Tudo será leiloado para ressarcir a empresa. Roberto me deixou em casa por volta do meio-dia. Camila estava na sala, o rosto preocupado. Pai, onde o senhor estava? Fiquei preocupada quando vi o bilhete. Tive que mentir novamente. Fui resolver umas coisas do trabalho. Desculpa não ter avisado melhor. Ela me estudou por um momento. Minha filha mais velha sempre teve um senso aguçado para detectar quando algo estava errado. Tem certeza que é só isso? O senhor parece diferente hoje. Diferente como? Não sei, mais tenso, mais alerta. Como se estivesse esperando algo acontecer. Ela estava certa, mas eu não podia contar. Não ainda. É só o luto, Camila. Cada dia é diferente. Ela me abraçou. Está bem. Mas se precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Beatriz chegou pouco depois com sacolas de supermercado. Pai, vim fazer comida de verdade aqui. O senhor não pode viver só de quentinhas que os vizinhos trazem. Ver minhas filhas cuidando de mim, sem saber a verdade sobre a morte da mãe delas, era agridoce. Elas mereciam saber, mas não ainda. Não até que o processo estivesse mais avançado. No Jornal da Noite, a operação foi destaque. Polícia Federal prende 3 executivos de empresa de tecnologia acusados de desvio de 12 milhões de reais, anunciou o apresentador. Imagens de Paulo, Sandra e Marcos sendo conduzidos algemados apareceram na tela. Camila e Beatriz estavam assistindo comigo. Pai, não é essa a empresa onde a mãe trabalhava? Beatriz perguntou, sentando-se mais ereta no sofá. É sim, respondi, tentando manter a voz neutra. Que loucura, Camila comentou. A mãe trabalhou com essas pessoas. Deve ter sido chocante para os funcionários descobrir isso. Se elas soubessem que Mariana não apenas trabalhou com eles, mas foi assassinada por eles. A reportagem diz que a operação foi resultado de uma investigação de meses. Beatriz continuou, lendo as legendas na tela. Alguém da empresa deve ter denunciado. Provavelmente, murmurei. O telefone tocou. Era Roberto. Geraldo, está vendo as notícias? Estou. Minhas filhas também. Entendo. Bem, queria que soubesse que a coletiva de imprensa completa será amanhã. A Polícia Federal vai revelar mais detalhes, incluindo que houve uma vítima fatal relacionada ao caso. Talvez seja a hora de contar para suas filhas antes que descubram pela televisão. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Roberto tinha razão. Eu não podia deixar Camila e Beatriz descobrirem pela mídia que a mãe delas havia sido assassinada. Meninas, comecei, a voz falhando. Precisamos conversar sobre algo muito sério. Ambas me olharam, a preocupação instantaneamente estampada nos rostos. O que foi, pai? Camila perguntou. É sobre sua mãe. Sobre como ela realmente morreu. Beatriz ficou pálida. Como assim? Ela morreu de leucemia. Não exatamente. Fui até o armário e peguei a pasta azul. Quando voltei para a sala, ambas estavam de pé, tensas. O que é isso? Camila perguntou. É uma carta da sua mãe e documentos que ela deixou para mim, explicando o que realmente aconteceu nos últimos meses de vida dela. Passei a próxima hora contando tudo. Mostrei a carta, li trechos do diário, expliquei o esquema de corrupção, o envenenamento, a investigação secreta. Vi minhas filhas passarem por todos os estágios de emoção. Descrença, choque, horror, raiva, dor. Quando terminei, Camila estava chorando silenciosamente, as mãos cobrindo o rosto. Beatriz estava imóvel, os olhos fixos em um ponto na parede, processando. Eles mataram nossa mãe, Beatriz finalmente disse a voz sem emoção. Envenenaram ela, e a gente não sabia de nada. Ela não quis que soubéssemos, expliquei. Estava tentando nos proteger. Proteger? Camila explodiu, levantando-se bruscamente. Como isso nos protege? Passamos meses achando que era só câncer, tratando como se fosse só azar, quando na verdade nossa mãe estava sendo assassinada. Camila, ela tinha medo que vocês se colocassem em perigo se soubessem. E agora? Agora que sabemos? Beatriz perguntou. Agora fazemos o que sua mãe queria.
Garantimos que eles paguem. A Polícia Federal tem todas as provas. Eles vão ser julgados e condenados. Não é suficiente. Camila disse ainda chorando. Nada vai trazer ela de volta. Não, nada vai. Mas podemos honrar a coragem dela. Ela lutou até o último suspiro para garantir que não saíssem impunes. Rodrigo, que havia ficado em silêncio até agora, finalmente falou. Preciso dizer, sogro, que a senhora Mariana foi incrivelmente corajosa. Continuar investigando mesmo sabendo que estava sendo envenenada? Isso é heroísmo. Beatriz abraçou o marido, finalmente deixando as lágrimas caírem. Como ela aguentou sozinha? Porque ela era sua mãe, respondi simplesmente. A mulher mais forte que já conheci. A coletiva de imprensa da Polícia Federal na terça-feira foi explosiva. O delegado responsável revelou todos os detalhes da operação, incluindo que Mariana Oliveira Martins havia sido assassinada por envenenamento para impedir que denunciasse o esquema de corrupção. Nosso telefone não parou de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, conhecidos chocados, colegas de trabalho antigos de Mariana expressando horror e admiração. Decidimos em família que não daríamos entrevistas. Isso não era sobre a atenção da mídia, era sobre justiça para Mariana. O advogado que Roberto indicou nos procurou na quarta-feira. Senhor Geraldo, além do processo criminal, podemos entrar com ação civil contra os réus e suas famílias. Os bens deles podem ser confiscados para compensação. Não quero o dinheiro deles, respondi. Quero que apodreçam na cadeia. Entendo o sentimento, mas pense em suas filhas, em seus futuros netos. Esse dinheiro poderia garantir educação, segurança. Camila, que estava presente na reunião, falou. Pai, ele tem razão. A mãe lutou tanto para proteger nossa família. Devemos aceitar qualquer compensação que tivermos direito. Relutantemente concordei. O advogado iniciou os processos civis. 3 meses se passaram em um borrão de procedimentos legais, depoimentos e preparações para o julgamento. Paulo Mendes, Sandra Vieira e Marcos Teixeira permaneceram presos preventivamente. Seus advogados tentaram várias vezes conseguir liberdade provisória, mas o juiz negou todas as solicitações. O primeiro dia de julgamento foi em uma quinta-feira de agosto. O tribunal estava lotado. Mídia, curiosos, funcionários da Delta Vox, todos queriam ver os acusados enfrentarem justiça. Eu estava sentado na primeira fila com Camila e Beatriz de cada lado. Roberto Figueiredo estava algumas fileiras atrás. Quando Paulo Mendes entrou na sala, algemado e vestindo o uniforme laranja da prisão, senti um ódio tão intenso que minha visão escureceu nas bordas. Aquele homem tinha tirado Mariana de mim, das nossas filhas, dos netos que ela nunca conheceria. O promotor apresentou as provas metodicamente. Gravações de áudio onde Paulo discutia o envenenamento. Análises toxicológicas mostrando níveis letais de talho. Registros financeiros provando o desvio de milhões. Documentos que Mariana havia reunido. O diário dela foi lido em voz alta na corte. Ouvi minha esposa descrever sua investigação, seu medo, sua determinação. Metade do tribunal estava chorando quando o promotor terminou. Fui chamado para testemunhar no terceiro dia do julgamento. Subi ao estrado com pernas trêmulas. O juiz me cumprimentou com respeito. Senhor Martins, o senhor pode nos contar sobre sua esposa, Mariana? Respirei fundo. Mariana era minha companheira há 32 anos. Nós construímos uma vida juntos. Criamos 2 filhas maravilhosas. Ela era trabalhadora, honesta, dedicada. Nunca imaginei que sua honestidade seria a razão de sua morte. Minha voz falhou. O juiz me ofereceu água, que aceitei com mãos trêmulas. Nos últimos meses de vida dela, percebi que estava mais distante, mais preocupada. Achei que era apenas o medo da doença. Agora sei que era o peso de carregar sozinha o conhecimento de que estava sendo assassinada e não poder contar para ninguém. Ela me protegeu até o fim, mesmo quando isso significava morrer sozinha com esse segredo. Olhei diretamente para Paulo Mendes. Esse homem não apenas tirou minha esposa, ele tirou a mãe das minhas filhas, a avó que meus futuros netos nunca conhecerão. E por quê?
Por dinheiro, por ganância pura e simples. O advogado de defesa de Paulo tentou me interromper, mas o juiz o silenciou com um gesto. Continue, Sr. Martins. Mariana morreu acreditando que estava fazendo a coisa certa, que estava protegendo sua família e garantindo justiça. Ela foi heróica de uma forma que a maioria de nós nunca precisará ser. E tudo o que peço é que esses réus paguem completamente por tirarem uma pessoa tão preciosa do mundo. O julgamento durou 2 semanas. Cada dia revelava novas camadas de depravação e ganância. Sandra Vieira chorou durante todo o seu depoimento, alegando que havia sido coagida por Paulo. Marcos Teixeira tentou alegar que não sabia do envenenamento, apenas do esquema financeiro. Paulo Mendes permaneceu arrogante até o fim, insistindo que tudo era um mal-entendido, que não havia provas concretas contra ele. Mas as provas eram esmagadoras. No 10º dia, o júri se retirou para deliberar. Ficamos esperando por 6 horas angustiantes. Camila segurava minha mão direita, Beatriz à esquerda. Quando o júri voltou, o silêncio no tribunal era absoluto. No caso do réu Paulo Roberto Mendes, quanto às acusações de homicídio doloso qualificado, desvio de verbas públicas e formação de quadrilha, qual o veredito do júri? O porta-voz do júri, um homem de meia idade com expressão grave, respondeu: culpado em todas as acusações. Um suspiro coletivo encheu a sala. Camila começou a chorar. No caso da ré Sandra Cristina Vieira, quanto às mesmas acusações, culpada. No caso do réu Marcos Henrique Teixeira, culpado de desvio de verbas e formação de quadrilha, inocente de homicídio por falta de conhecimento prévio do crime. Era apenas uma vitória parcial, mas era uma vitória. A leitura das sentenças aconteceu 1 semana depois. O tribunal estava novamente lotado. O juiz, um homem de aproximadamente 70 anos com décadas de experiência, leu cada sentença com voz firme e clara. Paulo Roberto Mendes, você foi considerado culpado de homicídio doloso qualificado, peculato, formação de quadrilha e corrupção. Por esses crimes, eu o sentencio a 32 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime nos primeiros 16 anos. Paulo ficou lívido. Seu advogado imediatamente começou a falar sobre apelação, mas o juiz o ignorou. Sandra Cristina Vieira, você foi considerada culpada dos mesmos crimes. Embora sua participação no envenenamento tenha sido de conhecimento e não execução direta, você é igualmente responsável. Sentencio você a 28 anos de prisão em regime fechado. Sandra desmoronou, chorando de forma dramática. Os guardas tiveram que amparar para que não caísse. Marcos Henrique Teixeira, embora não tenha sido considerado responsável direto pelo homicídio, sua participação no esquema de corrupção facilitou o crime. Sentencio você a 12 anos de prisão em regime semiaberto, com possibilidade de progressão, após cumprir 1/3 da pena. Quando o juiz bateu o martelo pela última vez, senti um peso sendo tirado do meu peito. A vida começou a encontrar um novo ritmo. Não era o mesmo ritmo de antes, nunca seria. Mas era possível respirar novamente sem sentir que estava me afogando. A indenização que Roberto havia mencionado foi depositada. R$500 mil da empresa, mais a compensação dos bens confiscados dos réus, que somaram quase 800 mil adicionais. R$1.300.000 no total. Dinheiro manchado de sangue que eu não queria tocar. Mas Camila me convenceu a pensar no futuro. Pai, a mãe lutou por isso. Por nós. Não deixe que o dinheiro fique parado por culpa ou raiva. Usei parte para quitar o apartamento. Pela primeira vez em 30 anos, não tinha mais prestações para pagar. Coloquei outra parte em um fundo de educação para futuros netos. E com o restante, criei uma fundação em nome de Mariana para ajudar outras vítimas de corrupção corporativa. A Fundação Mariana Martins começou pequena, mas Roberto usou seus contatos para conseguir apoio. Em 6 meses, já havíamos ajudado 5 famílias cujos parentes denunciaram crimes nas empresas onde trabalhavam e sofreram retaliação.
Trabalhar na fundação me deu propósito. Cada caso que ajudávamos era uma forma de honrar o sacrifício de Mariana. Minhas filhas lidaram com a verdade de formas diferentes. Camila mergulhou no trabalho, dando aulas extras, assumindo responsabilidades administrativas na escola. Mantinha-se ocupada para não pensar demais, mas nas noites em que jantávamos juntos, eu via a dor nos olhos dela. Pai, às vezes fico brava com a mãe por não ter contado. Sei que ela estava tentando nos proteger, mas sinto que roubaram nossos últimos meses com ela. Poderíamos ter tido conversas diferentes, dito coisas diferentes, se soubéssemos a verdade. Sua mãe fez o que achou certo. Não podemos julgar as escolhas que ela fez enfrentando algo que nunca enfrentamos. Eu sei, mas ainda dói. Beatriz, por outro lado, canalizou a raiva de forma mais produtiva. Começou a estudar sobre crimes corporativos, sobre como funcionários podem se proteger ao denunciar irregularidades. Pai, quantas outras Marianas existem por aí? Pessoas que sabem de crimes, mas têm medo de denunciar porque não há proteção adequada? Ela tinha razão. O sistema de proteção a denunciantes no Brasil era falho. Estou pensando em fazer pós-graduação em direito trabalhista. Ela disse certa noite. Quero ajudar a criar leis melhores, sistemas melhores, para que ninguém mais precise morrer por fazer a coisa certa. Todo domingo, sem falta, eu visitava o túmulo de Mariana no cemitério da Vila Formosa. Levava flores frescas, geralmente lírios brancos que eram suas favoritas. Sentava-me no banco de mármore que mandei instalar ao lado da lápide e conversava com ela. Eles foram condenados, amor. Paulo pegou 32 anos. Vai morrer na cadeia como merece. O vento balançava as árvores ao redor. Pássaros cantavam ao longe. O cemitério era surpreendentemente tranquilo. As meninas estão bem. Camila está pensando em tentar ter um bebê com o Lucas. Você vai ser avó, Mariana. Sei que está feliz com isso, onde quer que esteja. Lágrimas escorriam livremente agora. Não tentava mais segurá-las. A fundação está crescendo. Já ajudamos 8 famílias. Tem uma jornalista que quer fazer um documentário sobre você, sobre o que você fez. Falei que vou pensar. Não sei se quero expor você assim, mas talvez sua história possa inspirar outras pessoas. Um casal idoso passou ao longe, também visitando um ente querido. O cemitério estava cheio de histórias assim, de pessoas deixadas para trás, aprendendo a continuar vivendo. Sinto sua falta todos os dias. Acordo e, por um segundo, esqueço que você se foi. Então a realidade volta e é como morrer um pouquinho de novo. 1 ano após a morte de Mariana, organizamos uma cerimônia memorial. Não era sobre luto desta vez, mas sobre celebração. Celebração da vida dela, da coragem dela, do legado que deixou. A cerimônia foi na mesma igreja onde aconteceu o funeral. Mas desta vez estava cheia de cores, de fotos de Mariana sorrindo, de histórias felizes. Roberto fez um discurso emocionante. Mariana Martins foi uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Em seus últimos meses de vida, quando a maioria de nós estaria focada apenas em sobreviver, ela escolheu lutar por justiça. Escolheu proteger sua família e garantir que criminosos não saíssem impunes. A Delta Vox Tecnologia existe hoje porque ela teve a coragem de denunciar a corrupção que estava nos destruindo por dentro. Um dos agentes da Polícia Federal que trabalhou no caso também falou. Casos como o de Mariana são raros. A maioria das pessoas, ao descobrir um esquema criminoso, prefere olhar para o outro lado. É mais seguro, mais fácil. Mariana escolheu o caminho difícil. E mesmo sabendo que estava sendo envenenada, continuou ajudando nossa investigação. Sem ela, 12 milhões de reais nunca teriam sido recuperados, e 3 criminosos ainda estariam livres. Camila leu uma carta que havia escrito para a mãe. Mãe, quando descobri a verdade sobre como você morreu, fiquei furiosa. Furiosa com você por não ter contado. Furiosa com o mundo por permitir que pessoas más façam coisas horríveis. Furiosa comigo mesma por não ter percebido que algo estava errado. Sua voz tremia, mas ela continuou.
Levei meses para entender suas escolhas, para aceitar que você fez o que achou melhor com as informações e o tempo que tinha. Você estava tentando nos proteger, mesmo que isso significasse carregar um fardo insuportável sozinha. Agora eu entendo. E embora ainda doa que você tenha partido, estou orgulhosa de você, orgulhosa da sua coragem, da sua integridade, da sua força. Você ensinou Beatriz e eu que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. A fundação que o pai criou em seu nome já ajudou dezenas de famílias. Sua história inspirou mudanças nas leis de proteção a denunciantes. Você fez diferença, mãe. Sua morte não foi em vão. E quero que saiba que vou ter um bebê. Seu primeiro neto. Se for menina, vou chamar de Mariana. Para que seu nome continue vivo. Para que quando ela perguntar sobre a avó dela, eu possa contar sobre a mulher mais corajosa que já existiu. Não havia um olho seco na igreja. Beatriz também falou na cerimônia, mas seu discurso foi diferente. Menos emocional, mais determinado. Minha mãe morreu porque não havia proteção adequada para pessoas que denunciam crimes. Ela teve que agir sozinha, em segredo, porque sabia que o sistema falharia em protegê-la. E isso precisa mudar. E vai mudar. Ela anunciou que havia sido aceita em um programa de mestrado em Direito do Trabalho, com foco em proteção a denunciantes. Mais impressionante ainda, havia conseguido uma bolsa de estudos patrocinada pela própria DeltaVox Tecnologia. Roberto Figueiredo acreditou na minha visão de criar um sistema melhor. A DeltaVox vai financiar minha pesquisa sobre leis de proteção a denunciantes e implementar um protocolo interno de denúncias anônimas que pode servir de modelo para outras empresas. Vi Roberto na primeira fila, aplaudindo com entusiasmo. Ele havia se tornado mais que um aliado, era praticamente parte da família agora. Mãe, você começou uma mudança. Eu vou continuar esse trabalho. Vou garantir que sua morte não seja esquecida, que sirva de catalisador para proteger outras pessoas que tentam fazer a coisa certa. Quando ela desceu do púlpito, abracei minha filha com força. Mariana estaria tão orgulhosa. Depois de muito pensar, concordei que a jornalista Patrícia Soares fizesse um documentário sobre Mariana. Ela trabalhava para um canal de streaming grande e prometeu tratar a história com o respeito que merecia. As gravações duraram 6 meses. Patrícia entrevistou a mim, Camila, Beatriz, Roberto, os agentes da Polícia Federal, até alguns ex-colegas de trabalho de Mariana. Ela teve acesso aos documentos, às gravações, ao diário. Foi doloroso reviver tudo para as câmeras. Houve momentos em que precisei parar a gravação porque não conseguia continuar falando. Mas também foi catártico. O Preço da Verdade, a história de Mariana Martins, foi lançado em março, 2 anos e 4 meses após a morte dela. A repercussão foi imediata e massiva. Em uma semana, era o documentário mais assistido da plataforma. Jornais, revistas, programas de televisão discutiam o caso. Mariana se tornou um símbolo nacional de coragem e integridade. Políticos começaram a usar sua história para defender leis mais rígidas de proteção a denunciantes. Um deputado federal propôs a Lei Mariana Martins, que estabeleceria proteções legais e financeiras para funcionários que denunciassem crimes corporativos. A Lei Mariana Martins foi aprovada na Câmara dos Deputados com maioria esmagadora. Estabelecia várias proteções importantes. Denunciantes teriam direito a anonimato garantido, proteção policial se necessário, manutenção de emprego e salário durante investigações e compensação financeira se sofressem retaliação. Beatriz foi convidada para testemunhar na comissão do Senado, que analisaria a lei. Assisti pela televisão, meu coração explodindo de orgulho quando vi minha filha falando com convicção e conhecimento para senadores. Esta lei não vai trazer minha mãe de volta, ela disse para a comissão, mas vai garantir que outras pessoas não precisem fazer as escolhas impossíveis que ela fez, que não precisem morrer sozinhas e em segredo por tentarem fazer o que é certo. A lei foi aprovada no Senado e sancionada pelo presidente 3 meses depois. Na cerimônia de assinatura, fui convidado para estar presente. O presidente me cumprimentou pessoalmente. Senhor Martins, sua esposa foi uma heroína.
Esta lei é uma pequena forma de honrar seu sacrifício e garantir que ele não foi em vão. Quando o presidente assinou o documento, pensei em Mariana, em como ela teria ficado surpresa de saber que sua coragem mudaria leis em todo o país. Camila deu à luz em junho, uma menina de olhos castanhos profundos, exatamente como os de Mariana. Ela chorou quando a segurou pela primeira vez. Pai, venha conhecer sua neta. Venha conhecer Mariana Júnior. Se segurei aquele bebezinho minúsculo em meus braços e desmoronei. Era como ter um pedaço de Mariana de volta, mas ao mesmo tempo um lembrete doloroso de tudo que ela estava perdendo. Oi, pequena Mariana, sussurrei. Sou seu avô e tenho tantas histórias para contar sobre a mulher incrível que te deu esse nome. Nos meses seguintes, cuidar da pequena Mariana se tornou minha alegria principal. Camila e Lucas trabalhavam. Então eu passava tardes inteiras com minha neta, embalando ela para dormir, trocando fraldas, cantando canções de ninar. As mesmas canções que cantava para Camila e Beatriz quando eram bebês. As mesmas que Mariana cantava. Quando a pequena Mariana sorriu pela primeira vez, aos 2 meses de idade, jurei que vi minha esposa naquele sorriso. A mesma curva dos lábios, a mesma luz nos olhos. Sua avó estaria apaixonada por você, eu dizia frequentemente. Ela teria sido a melhor avó do mundo. A pesquisa de mestrado de Beatriz estava progredindo bem. Ela havia se tornado uma especialista reconhecida em proteção a denunciantes, dando palestras em universidades e empresas. Roberto a contratou como consultora para a Delta Vox, ajudando a implementar o novo sistema de denúncias anônimas. O sistema que ela desenvolveu era inovador. Permitia que funcionários relatassem irregularidades através de uma plataforma criptografada, garantindo o anonimato total. As denúncias eram analisadas por uma equipe externa independente, não por gerentes ou diretores da própria empresa. É tudo que a mãe precisava e não tinha. Beatriz me explicou certa noite, mostrando o sistema funcionando em seu laptop. Se algo assim existisse 2 anos atrás, ela poderia ter denunciado sem se expor. Poderia ter sido protegida. Eu poderia ter sido ignorada, eu disse gentilmente. Nunca saberemos. Mas o que importa é que você está criando algo que vai proteger outras pessoas. Várias empresas começaram a adotar o sistema. Em 1 ano, o modelo de Beatriz estava sendo usado por mais de 50 corporações no Brasil. Ela recebeu prêmios, reconhecimento acadêmico, até convites para falar em conferências internacionais. 3 anos após a condenação, recebi uma carta. Era de Paulo Mendes, escrita da prisão onde cumpria sua sentença. Minha primeira reação foi rasgar sem ler, mas algo me fez parar. Senhor Geraldo Martins, sei que não tenho direito de pedir seu tempo ou atenção. Sei que sou responsável pela maior dor da sua vida. Mas preciso que saiba algo. Peço apenas que leia esta carta até o fim. Continuei lendo, meu coração batendo forte. Passei 3 anos na prisão tendo que olhar para mim mesmo, para as escolhas que fiz, para a pessoa que me tornei. Não durmo mais de 2 horas por noite. Vejo o rosto de Mariana todos os dias. Ouço sua voz nas gravações que foram reproduzidas no julgamento. Não há um momento em que eu não carregue o peso do que fiz. Não estou pedindo perdão. Não mereço perdão. Mas quero que saiba que finalmente entendo a magnitude do meu crime. Não matei apenas uma pessoa. Destruí uma família. Tirei uma mãe de suas filhas, uma avó de seus netos, um amor de sua vida. Vou morrer nesta prisão. Minha sentença garante isso. E é justo. É o que mereço. Mas se houver algo, qualquer coisa que eu possa fazer para trazer alguma paz para o Senhor, por favor me diga. Mostrei a carta para Camila e Beatriz. Camila rasgou-a em pedaços. Ele não merece seu tempo, pai. Nem seu pensamento. Deixe-o apodrecer onde está. Beatriz foi mais ponderada. Talvez o pai devesse visitá-lo, não por ele, mas por você, para ter closure completo. Você acha? Acho que o pai carrega muita raiva ainda. Vejo nos seus olhos. Essa raiva está te consumindo por dentro. Talvez olhar para ele, vê-lo pagando por seus crimes, possa ajudar a soltar um pouco dessa raiva.
Levei semanas para decidir. Finalmente pedi permissão para uma visita. Foi concedida. A prisão de segurança máxima ficava a 2 horas de São Paulo. Roberto se ofereceu para me acompanhar, mas declinei. Isso era algo que precisava fazer sozinho. O processo de segurança foi extenso. Revista, detector de metais, várias portas trancadas que se abriam e fechavam com sons metálicos que ecoavam. Finalmente fui levado a uma sala de visitas pequena, dividida por um vidro espesso. Paulo Mendes foi trazido do outro lado. O homem que via através do vidro era irreconhecível do executivo arrogante que havia sido preso 3 anos antes. Cabelo grisalho e ralo, pele pálida, olhos fundos. Parecia ter envelhecido 20 anos. Sentamos um de frente para o outro, separados pelo vidro. Peguei o telefone que permitia a comunicação. Paulo fez o mesmo. Senhor Geraldo, ele começou, a voz rouca. Obrigado por vir. Não vim por você, vim por mim. Ele assentiu. Entendo. Você tirou tudo de mim, eu disse. As palavras saindo com uma calma que não sentia. 32 anos de casamento. Planos de envelhecer juntos. De ver nossos netos crescerem juntos. Você destruiu tudo isso por dinheiro. Eu sei. Sabe? Minha voz subiu. Você realmente sabe? Sabe como é acordar todas as manhãs e por um segundo esquecer que ela se foi? Sabe como é ver suas filhas chorando pela mãe? Segurar sua neta e saber que ela nunca conhecerá a avó? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não posso saber. Mas vivo com o peso disso todos os dias. Não é suficiente. Nunca será suficiente. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Por isso escrevi. Não para pedir perdão, mas para que o Senhor saiba que não passei por isso sem consequências. Que não estou aqui pensando que fui injustiçado ou que fui pego por azar. Perdi tudo também. Paulo continuou. Minha esposa me deixou. Meus filhos mudaram de sobrenome para não serem associados comigo. Meu pai morreu de vergonha do que fiz. Cada pessoa que eu amava me abandonou. Como deveriam ter feito? Está procurando compaixão? Não. Estou dizendo que entendo que ações têm consequências. E minhas ações destruíram não apenas a vida do Senhor, mas muitas outras. Olhei para aquele homem quebrado do outro lado do vidro. Parte de mim queria sentir satisfação em vê-lo assim, mas tudo o que sentia era um vazio profundo. Mariana era tudo para mim, disse finalmente. E você a tirou, não por necessidade, não por acidente, mas por ganância pura, por dinheiro que você nem precisava. Eu sei. E se pudesse voltar atrás? Mas não pode. Ninguém pode. Então você vai viver com isso, assim como eu vivo sem ela. Coloquei o telefone de volta no gancho sem esperar resposta. Levantei-me e bati na porta para o guarda me deixar sair. Quando a porta se fechou atrás de mim e comecei a longa caminhada de volta através dos corredores da prisão, senti algo inesperado. Não era perdão, nunca seria perdão, mas era uma espécie de libertação. A Fundação Mariana Martins completou 4 anos de existência. O que começou como uma pequena iniciativa familiar havia crescido para uma organização nacional com escritórios em 3 estados. Tínhamos uma equipe de 12 pessoas, incluindo advogados, psicólogos e consultores financeiros. Ajudávamos não apenas famílias de denunciantes que sofreram retaliação, mas também os próprios denunciantes, oferecendo suporte legal, proteção e aconselhamento. Em 4 anos, auxiliamos 132 famílias. Cada caso era único, mas todos compartilhavam algo em comum. Pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinariamente corajosas. Roberto permaneceu como presidente do conselho da fundação, mas o trabalho diário era gerenciado por Beatriz, que havia completado seu mestrado e decidido dedicar-se integralmente à causa. Pai, temos um novo caso. Ela me contou em uma reunião mensal do conselho. Uma enfermeira que denunciou irregularidades em um hospital. Medicamentos vencidos sendo usados em pacientes. Ela foi demitida e está recebendo ameaças. O que precisamos fazer? Proteção imediata. Já acionei nossos contatos na polícia.
E precisamos de um advogado trabalhista para processar o hospital por demissão sem justa causa. Aprovo, façam o necessário. Minha neta, agora com 3 anos, era a luz da minha vida. Inteligente, curiosa, cheia de energia. E com um senso de justiça surpreendente para alguém tão jovem. Um dia, estava no parque com ela quando viu um menino maior pegando o brinquedo de uma criança menor. Pequena Mariana marchou até lá com determinação. Isso não é certo, você tem que devolver. O menino maior, surpreso, devolveu o brinquedo. Quando voltou para mim, eu estava sorrindo. Você fez a coisa certa, Mari. A vovó Mariana fazia a coisa certa, né, vovô? Você disse que ela era corajosa. Meu coração se apertou. Tínhamos começado a contar histórias sobre a avó dela, adaptadas para a sua idade. Ela sabia que tinha uma avó especial que havia ajudado muitas pessoas, mas não estava mais aqui. Sim, ela fazia. E ficaria muito orgulhosa de você. Quando eu crescer, vou ajudar pessoas também. Igual a vovó. E igual a tia Bia. Tenho certeza que vai, querida. À noite, quando a deitei na caminha em minha casa, onde ela dormia uma vez por semana, ela me perguntou: Vovô, a vovó Mariana está no céu? Está sim. Ela pode me ver de lá? Tenho certeza que pode. Então vou acendar para ela toda noite antes de dormir, tá? E ela fez exatamente isso, olhando pela janela e acenando para o céu. 5 anos se passaram desde que enterrei Mariana. 5 anos desde que descobri a verdade sobre sua morte. 5 anos de dor, raiva, luto, mas também de crescimento, propósito e amor. Estava de pé diante de seu túmulo, em uma manhã de quinta-feira. O céu estava limpo, pássaros cantavam, o sol brilhava através das árvores. Pequena Mariana estava ao meu lado segurando minha mão com sua mãozinha. Vovó, trouxe flores, ela disse, colocando cuidadosamente um buquê de lírios brancos na base da lápide. A mamãe disse que a senhora gostava dessas. Camila e Beatriz estavam ali também com seus maridos. Uma família menor do que costumava ser, mas ainda uma família. Forte, unida. Mariana, comecei, minha voz firme. 5 anos se passaram. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo como se fosse ontem. A dor nunca foi embora completamente, mas aprendi a carregar ela de uma forma que não me destrói mais. As meninas estão bem, mais que bem. Elas pegaram sua coragem e transformaram em algo lindo. A fundação está mudando vidas. A Lei Mariana está protegendo pessoas. Seu legado continua crescendo. E sua neta, Mari, diga oi para sua avó. A pequena Mariana acenou para a lápide. Oi, vovó. Tô crescendo bem. O vovô diz que sou parecida com você. Sorri através das lágrimas. Prometo continuar honrando sua memória, amor. Prometo viver da forma que você gostaria. Com coragem, integridade e amor. Você ensinou que fazer a coisa certa vale qualquer preço. Vou garantir que essa lição nunca seja esquecida. Camila colocou a mão no meu ombro. Mãe, obrigada. Por tudo que fez. Por tudo que sacrificou. Nunca esqueceremos. Beatriz adicionou. E nunca deixaremos que seu sacrifício seja em vão. Ficamos ali por mais alguns minutos em silêncio respeitoso. Então, como uma família, viramos e começamos a caminhar de volta. Pequena Mariana pulou ao meu lado, contando sobre algo que aconteceu na escolinha. A vida continuava, como tinha que continuar. Olhei para trás uma última vez. O sol iluminava a lápide de mármore branco onde estava gravado. Mariana Oliveira Martins, esposa amada, mãe dedicada, heroína da verdade. Sua coragem mudou o mundo. Pequena Mariana puxou minha mão. Vovô, a vovó está feliz agora? Ajoelhei-me ao lado dela, limpando uma lágrima que escorreu pelo seu rostinho. Acho que sim, querida. Acho que ela está em paz, sabendo que as pessoas más que fizeram coisas ruins foram punidas e que estamos todos bem. E o senhor está feliz também? A pergunta me pegou desprevenido. Estava feliz? Não da forma que estava quando Mariana era viva. Nunca seria daquela forma novamente.
Mas havia algo diferente dentro de mim agora. Algo que não era exatamente felicidade, mas se aproximava de paz. Estou ficando melhor a cada dia, porque tenho você, tenho suas mamãe e tia, e porque sei que a vovó estaria orgulhosa de nós. Ela me abraçou com força, seus bracinhos finos ao redor do meu pescoço. Por um momento, fechei os olhos e senti Mariana ali, através de sua neta, através do amor que continuava existindo mesmo após a morte. Quando nos levantamos para ir embora, Camila veio até mim. Pai, hoje à noite vamos jantar todos juntos na sua casa. Vou fazer a lasanha que a mãe adorava. E quero que conte mais histórias dela para Mari. Histórias felizes, de quando vocês eram jovens. Gostaria muito disso. Roberto estava nos esperando no estacionamento do cemitério. Ele havia se tornado um membro honorário da família, presente em todos os momentos importantes. Geraldo, Beatriz me mostrou os números da fundação este mês. Estamos crescendo exponencialmente. 3 novas empresas adotaram nosso protocolo de denúncias. Mariana ficaria satisfeita. Mais que satisfeita. Ela mudou um sistema inteiro. Quantas pessoas podem dizer isso? Naquela noite, minha casa estava cheia de vida. Camila e Lucas na cozinha preparando o jantar. Beatriz e Rodrigo montando um quebra-cabeça com pequena Mariana na sala. Risadas, conversas, o cheiro familiar de comida caseira. Sentei-me à mesa onde Mariana e eu tomávamos café todas as manhãs por 30 anos. A cadeira dela não estava mais vazia. Roberto estava sentado ali, parte da família agora. E estava tudo bem. Mariana gostaria de saber que eu não estava sozinho. Durante o jantar, pequena Mariana pediu: Vovô, conta uma história da vovó Mariana. Olhei ao redor da mesa. Todos os rostos voltados para mim, esperando. Sorri, sentindo algo quente e reconfortante no peito. Está bem. Vou contar sobre o dia em que conheci sua avó. E enquanto contava a história de uma jovem recepcionista que ofereceu água gelada a um técnico de elevadores em um dia quente de janeiro, há 45 anos, vi os olhos de minha neta brilharem de encantamento. A história de Mariana não havia terminado com sua morte. Estava viva em cada pessoa que a fundação ajudava, em cada denunciante protegido pela lei que levava seu nome, nas carreiras de nossas filhas, no futuro de nossa neta. E estava viva em mim, no amor que carregava, na dor que havia aprendido a transformar em propósito. 5 anos depois, finalmente entendi o que Mariana havia tentado me dizer através daquela carta. Que fazer a coisa certa sempre tem um preço, mas alguns preços valem a pena pagar. Que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Que o amor verdadeiro às vezes significa sacrifício, e que esse sacrifício pode criar ondas que mudam o mundo. Vovô, a vovó era muito bonita? Pequena Mariana perguntou quando terminei a história. Era a mulher mais bonita do mundo, por dentro e por fora. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Segurei a mão daquela criança que levava o nome de minha esposa e senti pela primeira vez em 5 anos algo próximo de completude. Você já é, querida. Você já é. Se você gostou dessa história, deixe o número 1 nos comentários. Sua curtida e um comentário sobre o que achou ajudam muito o canal. Tenho muitas outras histórias reais de superação e justiça aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma. Obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima história.